A difusão do cristianismo. Os primeiros cristãos. Segundo disse Jesus, os 12 apóstolos formaram o núcleo do novo reino de Deus que estava para vir. Pedro foi a figura principal entre eles. Outra figura importante foi Tiago, irmão de Jesus. A primeira congregação cristã foi constituída por judeus. Eles obedeciam à lei de Moisés, participavam dos serviços no templo e na sinagoga, e de um modo geral viviam como judeus piedosos. Sua crença de que Jesus de Nazaré era o prometido Messias os diferenciava dos outros judeus. Eles foram considerados uma seita judaica separada e chamados de nazarenos, para se distinguirem dos saduceus e fariseus. No início não havia um grande abismo entre o cristianismo e o judaísmo. De importância decisiva para a contínua difusão do cristianismo foi a conversão do fariseu Paulo. Por volta de 32 depois de Cristo, não é exagero dizer que os muitos anos de ministério de Paulo transformaram o cristianismo numa religião mundial. Sua contribuição se deu em dois níveis. Em primeiro lugar, ele viajou intensamente pelo mundo greco-romano e proclamou o Evangelho de Cristo entre os não-judeus. Em segundo lugar, estabeleceu as fundações da teologia cristã em suas várias epístolas às novas igrejas. Nas epístolas de Paulo, o cristianismo é tratado como uma religião independente, e Jesus Cristo, como o Salvador de todos os humanos. Uma questão fundamental na igreja primitiva foi a relação entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, isto é, cristãos não judeus. Estariam os cristãos gentios sujeitos à lei de Moisés? Deveriam eles, por exemplo, ser circuncidados antes de se tornar cristãos? Nas primeiras décadas após a morte de Cristo, muitos líderes cristãos de Jerusalém, incluindo o irmão de Jesus, Tiago, acreditavam que sim. Paulo, porém, tinha um ponto de vista diferente. Ele viajara entre os gentios e vira como eles adotavam a fé de Cristo sem ter um conhecimento íntimo do judaísmo. Uma só igreja, muitas comunidades religiosas. O cristianismo hoje está dividido em muitas comunidades eclesiásticas, com diferentes organizações, doutrinas, ordens e atitudes sociais. Podemos dizer que a igreja permaneceu única e indivisa até 1054, quando se dividiu em duas, católica romana e ortodoxa. No século XVI ocorreu a Reforma Protestante, quando diversas comunidades da igreja se levantaram em protesto contra certos aspectos da doutrina e da prática da Igreja Católica. Foram elas a Igreja Anglicana, a Reformada e a Luterana. Depois disso surgiram novas igrejas, destacando diferentes aspectos do evangelho cristão. Estas incluíam os calvinistas, os presbiterianos, os metodistas, os batistas, os quakers, ou quakers, os petistas, etc. Como a Bíblia não contém nenhum princípio claro de orientação sobre a organização eclesiástica, cada comunidade da igreja escolheu uma forma própria de se organizar. Há igrejas que dão uma ênfase particular à instituição em si. Outras consideram mais importante a comunhão dos indivíduos que compartilham experiências religiosas uniformes e opiniões semelhantes sobre questões morais e religiosas. Expressões como Igreja do Povo, Igreja Livre e Igreja do Estado também descrevem diferentes formas de organização. Essa multiplicidade de formas surge, em parte, de visões distintas a respeito de alguns aspectos da mensagem da Bíblia e, em parte, das condições históricas e culturais nas quais elas foram constituídas. Do mesmo modo, condições étnicas, psicológicas, sociológicas e geográficas desempenharam um papel nas decisões da Igreja. Apesar de todos os contrastes, porém, a maioria das comunidades cristãs tem um fundamento comum, que é a Bíblia. Além disso, a maioria aceita um, ou mais, dos credos que foram formulados nos antigos sínodos, o credo niceno, o credo atanasiano e o credo dos apóstolos. O mundo cristão, em parte por causa do lugar importante que as missões tiveram no cristianismo,
Este se tornou a mais difundida de todas as religiões. Hoje há 3 ramos principais na Igreja, cada um concentrado numa área geográfica diferente. Primeiro, a Igreja Católica Romana, que é majoritária no sul da Europa e na América Latina, e tem grandes minorias nos Estados Unidos e na África. Em seguida vem a Igreja Ortodoxa, centrada na Grécia e na Europa Oriental, e por fim as igrejas protestantes, localizadas sobretudo no norte da Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. Diferentes tipos de comunidades da Igreja. Com base na doutrina das diversas igrejas acerca de questões religiosas fundamentais, podemos categorizar as diferentes comunidades cristãs ou confissões, da palavra latina confessio. Podemos discernir 2 alas, uma tradicional e rica em formalidade, e outra que dispensou ou perdeu grande parte de suas tradições eclesiásticas antigas ou medievais. Podemos chamá-las de ala católica e ala protestante. Feita essa distinção, podemos dizer que a Igreja Católica Romana fica no extremo de uma ala, enquanto os batistas ficam na extremidade da outra. Entre as duas estão o anglicanismo, o luteranismo e o metodismo. Outro tipo de divisão se apoia no significado do batismo. Uma igreja que baseia a admissão de seus membros no batismo de crianças é intrinsecamente aberta e inclusiva. Ela deseja abranger a todos, e tem sacramentos, clérigos e serviços divinos que são caracterizados em maior ou menor grau pela liturgia. As igrejas que não praticam o batismo de crianças são por natureza excludentes e se destinam apenas aos que creem. Tornar-se membro delas depende de uma filiação voluntária e, com frequência, de um ato de confissão, do batismo na idade adulta ou de um testemunho pessoal. Uma igreja desse tipo geralmente não tem sacramentos nem sacerdócio. A terceira maneira de categorizar se fundamenta naquilo que cada igreja mais enfatiza. Por exemplo, a organização, constituição da igreja, a doutrina, os serviços divinos. O luteranismo é particularmente pegado à doutrina. A Igreja Católica Romana destaca a constituição à igreja, ao passo que o serviço litúrgico é o ponto focal da Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica Romana. Abrangência. A Igreja Católica Romana é a maior de todas as igrejas. Existem cerca de 1 bilhão de cristãos no mundo. Aproximadamente metade deles pertence ao catolicismo. Organização. Uma das organizações mundiais mais fortes e mais rigidamente estruturadas, a Igreja Católica é governada por leis estabelecidas com precisão. Sua hierarquia, composta pelo Papa, pelos bispos e padres, possui grande autoridade sobre a camada inferior, os leigos. O Papa. A posição proeminente do Papa como líder de todos os fiéis se baseia no fato de que ele é o sucessor do apóstolo Pedro. As palavras de Jesus a Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, foram gravadas em ouro no domo da Catedral de São Pedro em Roma. Em 1870, foi proclamado o dogma da infalibilidade do Papa em questões de fé. Em tais casos, na prática aconteceu apenas 2 vezes. Disse que o Papa fala ex cathedra, isto é, de cadeira. Isso não significa que o Papa esteja isento de pecado. Ele também deve se confessar regularmente. Tampouco ele pode introduzir uma nova doutrina. Mas ele tem a autoridade para decidir se algum assunto está em conformidade com a Bíblia e com a tradição eclesiástica. Ele não toma essas decisões sozinho, e sim junto com os bispos. O Papa é igualmente um bispo, o bispo de Roma. Em tempos antigos ele tinha grande poder temporal bem como espiritual e no decorrer da história já houve muitos conflitos agudos entre a Igreja e o Estado. O Papa continua sendo chefe de um pequeno Estado, o Vaticano, que tem sua própria moeda, polícia, estação de rádio, seu próprio correio e corpo diplomático. Bispos e padres. Assim como o Papa é o sucessor de São Pedro, os bispos seguem as pegadas dos apóstolos. Desde o tempo dos primeiros apóstolos,
Novos líderes clericais foram ordenados pela imposição das mãos, e essa tradição, a sucessão apostólica, perdura até hoje. Uma das funções mais importantes de um bispo é ordenar padres em sua diocese. A principal tarefa de um padre é dirigir sua paróquia ou comunidade, pela pregação e pelo serviço divino, sobretudo pela administração dos sacramentos. Embora a participação ativa dos leigos na Igreja Católica Romana tenha aumentado em anos recentes, os padres ainda ocupam uma posição de maior autoridade nesta igreja do que nas outras. Antes de mais nada, os padres têm autorização especial para pregar a palavra e administrar os sacramentos, considerados manifestações visíveis da graça de Deus. Os padres são investidos dessa autorização quando seus bispos os ordenam, sacramento da ordem. Como vemos, a organização estrita da Igreja Católica não é coincidência. Ela é vista como algo iniciado pelo próprio Jesus e como uma expressão visível do reino de Deus aqui na Terra. Os padres devem dedicar sua vida a Deus, à Igreja e à humanidade. Por essa razão, não podem se casar e constituir família, celibato. As mulheres não têm permissão de exercer o sacerdócio na Igreja Católica. Hoje, é um assunto em discussão, principalmente nos Estados Unidos, e já se ressaltou que não existe qualquer fundamento bíblico para tal proibição, apenas razões culturais e tradicionais. A Igreja é única, santa, católica, apostólica. Os católicos ensinam que a Igreja tem 4 características que também distinguiram a primeira Igreja cristã. Ela é una. Fiéis à palavra de Jesus acerca da unidade, os apóstolos se esforçaram para garantir que todos os cristãos aprendessem a mesma fé e a mesma maneira de viver uma vida cristã. A expressão Igreja Una significa ainda que existe apenas uma única e verdadeira Igreja, e não várias. Ela é santa. O Catecismo Católico diz: a Igreja é santa porque ensina uma doutrina santa e oferece a todos os meios para a santidade, sacramentos. Ela é católica. Isso quer dizer que ela é universal, mundial, para todos. Os primeiros cristãos atenderam o pedido de Jesus para levar o Evangelho a todas as pessoas, e a Igreja continua enviando missões para o mundo inteiro. Ela é apostólica. Ela é comandada por pessoas que são os sucessores dos apóstolos, permanecendo fiéis à doutrina deles. Os fundamentos, a Bíblia e a tradição. Naturalmente, é na Bíblia que a Igreja Católica baseia, em grande medida, sua vida e seu dogma. Porém, a Bíblia é vista à luz da tradição, isto é, da doutrina e dos costumes que foram transmitidos pela Igreja desde a época dos apóstolos. Evidentemente, a tradição não é a transferência mecânica do legado oral deixado pelos apóstolos, e sim o desenvolvimento constante do potencial que existe no Evangelho. Com a ajuda do Espírito Santo, a Igreja será capaz de compreender e revelar a mensagem de Deus de maneira cada vez mais clara. Mas o que quer que se entenda por tradição, há uma crença católica comum que diz que apenas a Igreja, e não o crente como indivíduo, pode definir o que é tradição. Com base nisso é possível compreender as palavras do Catecismo Católico. Esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição, uma vez que é distinta das Escrituras Sagradas, embora intimamente ligada a elas. Através da tradição, a Igreja, em sua doutrina, em sua vida e sua adoração perpétua, transmite a cada geração tudo aquilo que ela é, tudo em que ela acredita. A noção católica de salvação. A Igreja Católica mantém uma série de doutrinas importantes em comum com outras igrejas cristãs. Das Escrituras fundamentais, as principais são a Bíblia e os 3 credos antigos. Examinaremos agora 2 aspectos nos quais a visão católica difere da visão das outras igrejas: a salvação e os sacramentos. Salvação. Ponto de partida é a visão católica de humanidade. O homem foi criado à imagem de Deus, e portanto tem uma alma eterna e o livre-arbítrio. O homem abusou de seu livre-arbítrio desobedecendo a Deus,
e sua vontade o pôs no caminho errado, um caminho que o afasta de Deus e da vontade de Deus. Essa queda do estado de graça perseguiu o homem desde então, sob a forma de pecado original. O livre-arbítrio foi reduzido, mas continua existindo. Depois da queda, o homem conservou a capacidade de fazer boas ações, e estas são um pré-requisito para obter a salvação. Mas o homem não pode redimir a si mesmo. É por meio de Cristo que o homem pode ser salvo, por meio da vida de Cristo, com sua obediência a Deus, por meio de sua expiação, seu sacrifício na cruz e sua ressurreição. Deus, porém, não impõe sua redenção ao homem. O homem deve aceitar a salvação acreditando na palavra de Deus como é pregada pela igreja. A salvação é vista como uma ação conjunta entre Deus e o homem. Tanto a fé como a salvação pressupõem a graça de Deus. Os sacramentos transmitem essa graça. Deles os católicos recebem a força para viver de acordo com a vontade de Deus. Mas a redenção final vem apenas após a morte. Esta vida terrena é só uma preparação para ela. Os 7 sacramentos. Os sacramentos são os sinais visíveis de que Deus concede sua graça aos humanos. Normalmente quem os administra é um bispo ou um padre. Devem ser recebidos com merecimento exceto o batismo de crianças, isto é, na fé e na vontade de amar a Deus e a seus semelhantes. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. 1. Batismo. A Igreja Católica Romana batiza as criancinhas. O batismo é o sacramento básico. Por meio dele a criança entra para a igreja e recebe a graça abençoada. 2. Confirmação, ou crisma. Costuma ser administrada por um bispo quando a pessoa tem por volta de 12 anos e já recebeu uma instrução completa na doutrina da igreja. A cerimônia da confirmação é realizada em geral perto de Pentecostes. O clímax é a unção com óleo. 3. A Eucaristia. E uma parte do serviço divino consiste em pão e vinho, mas por motivos práticos era comum até recentemente que os comungantes recebessem apenas o pão consagrado, o hóstia. Hoje é cada vez mais comum que elas recebam também o vinho. Quando o padre lê as palavras iniciais da Eucaristia, faz isso em nome de Jesus, como se o próprio Jesus estivesse presente. A Igreja Católica afirma que o pão e o vinho se transformam realmente no sangue e no corpo de Jesus Cristo, e que, portanto, estes se encontram em íntima proximidade de nós na Eucaristia. A aparência, o odor e o sabor do pão e do vinho permanecem iguais, mas aquilo que os filósofos denominam substância se altera. Essa doutrina é conhecida como transubstanciação, ou seja, alteração da substância. A cerimônia da Eucaristia proporciona aos crentes a participação no sacrifício de Jesus no Gólgota. Trata-se da cerimônia de um sacrifício, no qual Cristo é oferecido em expiação a Deus pelos pecados. Por essa razão a Eucaristia também é chamada de sacrifício da missa. Os que tomam parte nessa cerimônia recebem a remissão de seus pecados em consequência da morte sacrificial de Jesus. Outro termo para Eucaristia, comunhão, expressa mais um aspecto importante desse sacramento, a união da comunidade reunida para uma refeição comum. As hóstias consagradas que costumam restar após a Eucaristia são guardadas num recipiente especial, o tabernáculo, junto ao qual se acende uma lâmpada vermelha. Os fiéis se ajoelham e reverenciam seu conteúdo como se fosse o Cristo vivo em forma de hóstia. Uma vez por ano, na festa de Corpus Christi, a hóstia é levada solenemente em procissão pelas ruas. 4. Penitência. O sacramento da penitência consiste em confissão, absolvição e atos de contrição. Na confissão os pecados são relatados a um padre, que concede o perdão, absolvição, ao contrito. Isto não significa que seja o padre quem o está perdoando. Ele simplesmente lhe transmite o perdão de Deus. Para que esse sacramento seja válido, o penitente deve sentir remorso e intenção sincera de não voltar a cometer o pecado.
O padre estipula atos de contrição, que em épocas antigas eram muito severos. Hoje, incluem orações, jejum ou esmolas por caridade. 5. Unção dos enfermos. O padre unge a pessoa doente na testa e nas mãos enquanto diz: que o Senhor te assista pela graça do Espírito Santo, para que sejas libertado de teus pecados. Que, em sua bondade, Ele possa te salvar e te levantar. A unção se destina a dar aos doentes força espiritual e consolo durante a enfermidade. Só são ungidos os que estão gravemente doentes ou muito fracos. Antes, chamava-se esse sacramento de extrema-unção, pois era ministrado sobretudo aos moribundos. 6. Ordem. Ordenação para o status clerical. A ordenação dos padres é com assento circunflexo realizada por um bispo, utilizando-se de orações e da imposição das mãos. Ela concede o direito de administrar os sacramentos da Igreja. A instituição do sacerdócio, segundo os ensinamentos católicos, deve-se à instituição da Eucaristia. 7. Matrimônio. Aqui o elemento crucial não é a benção do padre, mas os votos mútuos que fazem o noivo e a noiva na presença de um sacerdote de testemunhas. Os católicos consideram o matrimônio indissolúvel e não reconhecem o divórcio. Porém, quando não são seguidos os critérios para um casamento adequado, pode-se anulá-lo. Uma encíclica papal de 1968 desencorajou o uso de anticoncepcionais artificiais, mas essa orientação não obteve aceitação universal na Igreja Católica. O uso dos anticoncepcionais em geral é determinado por considerações culturais. Sacramentais é o nome dado aos meios adotados pela Igreja de implorar pelas bênçãos de Deus. Podem ser símbolos, cerimônias ou objetos consagrados que despertam a devoção no fiel, por exemplo, abençoar um doente ou uma criança, rosários, crucifixos e medalhas, água benta, cinzas, na quarta-feira de cinzas, folhas de palmeira, no domingo de Ramos, velas, no dia 2 de fevereiro, e fogo, véspera da Páscoa. Diferentemente dos sacramentos, os sacramentais não foram introduzidos por Jesus, e sim pela Igreja. Além disso, não se tornam efetivos em virtude de um poder divino inato, como ocorre com os sacramentos, mas graças às orações coletivas e particulares dos fiéis. A missa. O serviço divino desempenha um papel fundamental na Igreja Católica Romana. Segundo o Catecismo Católico, o fiel deve assistir à missa todo domingo. Além da missa, há outros tipos de serviço, como as horas canônicas, assim chamadas porque desde os tempos mais antigos sempre foram pronunciadas em horários determinados do dia. É particularmente nos mosteiros que se faz esse tipo de oração, a qual é dita como uma antífona, com perguntas e respostas, às vezes pelo padre e pela congregação, mas com mais frequência pelos monges, padres, freiras, etc. Entre si, em geral se compõe de salmos de Davi, hinos e trechos da Bíblia. A missa solene costuma ser celebrada no domingo de manhã, e começa com a entrada do padre e dos coroinhas em procissão. As partes da missa correspondem, usualmente, às do serviço luterano: confissão dos pecados, glória a Deus nas alturas, o sermão, o credo e o clímax, que é a Eucaristia. O padre e suas ações no altar são o ponto focal para a Assembleia. Isso, porém, não significa que ela seja passiva. Os fiéis participam cantando, ajoelham-se, fazem o sinal da cruz e são atingidos pelo apelo sensorial abrangente das cerimônias simbólicas: a água benta, o incenso, o beijo da paz, as cores litúrgicas, a música. Características distintivas: o povo de Deus, a Virgem Maria e os santos. Os católicos acreditam que o povo de Deus, a grande comunidade de todos os crentes, a comunhão dos santos, inclui não apenas os vivos, mas também os mortos, isto é, os que sofrem no purgatório e os bem-aventurados no céu.
A doutrina de que os mortos são purificados no purgatório antes de ser salvos tem raízes na Igreja Antiga. Baseada em certas passagens bíblicas, afirma que as almas destinadas à bem-aventurança, mas que não estavam inteiramente puras quando deixaram a terra, devem passar por um fogo purificador. Esse fogo não deve ser compreendido literalmente, e sim como uma purificação espiritual. Os crentes na terra podem abreviar o tempo passado pelos mortos no purgatório dizendo orações que intercedem por eles. Os mortos são lembrados num dia especial do ano, chamado Dia de Finados, dia 2 de novembro, um dia depois do Dia de Todos os Santos. Os crentes dirigem suas orações pelas almas não só a Cristo, mas também à Virgem Maria e aos santos, já que estes estiveram especialmente próximos a Cristo. Isso explica o importante papel que os santos desempenharam na Igreja Católica. Os crentes os honram e reverenciam, e oram por sua intercessão, porém não os adoram. Imagens e estátuas da Virgem Maria e do Menino Jesus se encontram por toda parte em países católicos, nas igrejas, nas paredes das casas, à beira das estradas. Depois do Pai Nosso, a oração mais comum é a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em épocas recentes, o lugar da Virgem Maria na doutrina da Igreja vem se definindo com mais precisão. Durante os últimos 150 anos, os papas anunciaram que ela é livre de pecado original, Imaculada Conceição, e que seu corpo e sua alma foram levados para o céu, Assunção. Essa doutrina dos católicos romanos se baseia numa tradição cristã muito antiga. Os santos são pessoas que dedicaram a vida a honrar a Deus de maneira excepcional, por exemplo, morrendo como mártires ou fazendo milagres. Até o ano de 1172, os bispos podiam decidir se alguém deveria ser canonizado, mas a partir de então o Papa é o único que tem autoridade para isso. A canonização só ocorre depois de longas e exaustivas investigações sobre a vida do indivíduo que irá recebê-la. Há igrejas e capelas que levam o nome de santos. Desde épocas medievais, várias profissões têm seu santo padroeiro, e cada dia do ano leva o nome de um dos santos do dia, geralmente com um nome dominante. Mosteiros e ordens. O sistema monástico se desenvolveu há muito tempo na antiga igreja, com base na vida dos eremitas. Há inumeráveis ordens de monges e de freiras, todas com regras diferentes. Algumas são introspectivas e dão grande importância à oração e à meditação. Outras têm interesse especial em pregar e participar de debates públicos. Outras realizam trabalho missionário. Outras, ainda, dedicam a vida a servir na área social. São comuns a todas elas três exigências básicas que devem ser cumpridas durante toda a vida, a saber, os votos de pobreza, celibato e obediência aos superiores da ordem. Renovação católica. O Concílio do Vaticano. Desde a década de 1960, a Igreja Católica vem passando por uma vibrante renovação. O Papa João XXIII foi, em parte, o inspirador desse movimento, quando em 1962 organizou um encontro geral dos bispos, o Concílio, no Vaticano. Uma das decisões cruciais ali tomadas foi que os serviços não mais deveriam ser realizados em latim, mas na língua do país onde fossem celebrados. Além disso, houve um apelo para que se lesse a Bíblia, de preferência numa tradução moderna, e foram organizados grupos de estudos bíblicos para os leigos. Depois da Reforma Protestante, a Igreja havia cessado de incentivar a leitura da Bíblia entre os leigos, temendo que isso pudesse levar a ensinamentos errôneos e a tendências heréticas. O relacionamento da Igreja Católica com outras igrejas também vem se modificando durante os últimos anos. Ela não rejeita mais o contato com as outras,
tomando parte em muitas atividades ecumênicas. A Igreja Católica não é membro do Conselho Mundial de Igrejas, mas envia observadores às suas assembleias. Ela vem participando de numerosos diálogos com outras igrejas e religiões acerca de questões humanas comuns como o casamento, a migração de trabalhadores, o contraste entre países ricos e países pobres. A Igreja Ortodoxa. Abrangência. A Igreja Ortodoxa costuma ser conhecida também como Igreja Ortodoxa Oriental, já que tinha sua sede no Oriente Médio, por oposição à Igreja Ocidental, cujo centro era em Roma. A Igreja Ortodoxa se difundiu a partir de Jerusalém e Istambul, Constantinopla, pela Bulgária, Romênia, Grécia e Rússia, onde hoje tem seu baluarte. Além disso, há em torno de 5 milhões de ortodoxos nos Estados Unidos, resultado da imigração da Europa Oriental. Em razão das condições políticas, não se sabe com exatidão o número de pessoas que pertencem atualmente à fé ortodoxa, mas se estima que os fiéis totalizem cerca de 150 milhões. Organização eclesiástica. Desde o início houve diferenças e desacordos entre a Igreja Ocidental, de fala latina, e as igrejas orientais, que não queriam reconhecer a supremacia do Papa. O rompimento com Roma acabou ocorrendo em 1054. As igrejas ortodoxas não têm nenhum chefe ou liderança em comum, são autônomas e independentes. Cada uma delas é dirigida por um patriarca. Na Grécia, onde toda a população adota a fé ortodoxa, ela se tornou a igreja estatal. Na Finlândia, país que conta com 75 mil cristãos ortodoxos, ela também é a igreja estatal, juntamente com a luterana. Por causa de seus fortes laços com o regime czarista, a Igreja Ortodoxa Russa foi muito perseguida depois da Revolução de 1917. O sacerdócio é composto de diáconos, padres, bispos, arcebispos, metropolitas e patriarcas. O celibato é obrigatório apenas para os bispos, não para os padres, embora o casamento deva ocorrer antes da ordenação. A Igreja Ortodoxa tem claustros e monges, mas não possui ordens separadas, independentes, como a Igreja Católica. Cada claustro tem sua própria ordem e está sob a jurisdição do bispo local. Os fundamentos. A Bíblia é a tradição. O fundamento da doutrina ortodoxa é a tradição, conforme revelada na Bíblia e nos pronunciamentos dos primeiros 7 concílios ecumênicos, de 325 a 789. O mais importante de todos é o Credo Niceno, a mais alta expressão da fé ortodoxa. Para a Igreja Ortodoxa, porém, a tradição não é simplesmente um conjunto de doutrinas, mas, em suas próprias palavras, a corrente viva que flui através do passado e do presente da Igreja, sempre pulsando e sempre se renovando. A noção católica oriental de salvação. A Igreja Ortodoxa costuma ser chamada de Igreja da Ressurreição, em virtude de sua ênfase na ressurreição de Cristo. O fundamental é que Cristo, ao mesmo tempo plenamente humano e totalmente divino, traz a salvação com sua vitória sobre a morte. Essa vitória transformou a natureza do homem em algo celestial. A ideia de que o homem é destinado à divindade, destinado a ser preenchido pela presença de Deus, tem um lugar importante na doutrina dessas igrejas. Isso começou quando Cristo desceu à terra e tornou-se homem para que nós possamos nos tornar divinos. Atanásio, c. 300. Os sacramentos. Existem 7 sacramentos, mas tudo o que a Igreja faz é considerado sacramental. O batismo de crianças é muito difundido e com frequência imediatamente seguido da Santa Crisma, confirmação. Por esse motivo as crianças também participam da Eucaristia. É ortodoxa a crença de que o pão e o vinho se transformam no sangue e no corpo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. O juízo final. Quanto ao juízo final, geralmente se faz uma distinção entre os salvos e os condenados. Porém, muitos fiéis ortodoxos se afastaram da doutrina da perdição eterna.
Ele segue a indicação de um antigo padre da Igreja, Orígenes, que falou da redenção de todas as coisas apocatastase, ou seja, todas as pessoas serão salvas no final, até mesmo Satã e seus anjos. Essa doutrina foi criticada num concílio da Igreja em 553, mas, trazida novamente à tona por vários teólogos ortodoxos contemporâneos, não foi taxada de herética pela Igreja. Serviço divino. A fim de compreender o serviço, é necessário primeiro nos familiarizarmos com o próprio edifício da Igreja, que é construído como o Templo de Salomão, em Jerusalém. Entra-se primeiro num vestíbulo, que contém a pia batismal, símbolo de que o ingresso na igreja se faz mediante o batismo. Em seguida vem a nave, onde a congregação se posta durante o serviço. Oculto atrás de um biombo fica o santuário, que corresponde ao Santo dos Santos no templo judaico do Antigo Testamento. Apenas o padre tem permissão de entrar nesse santuário, mas quando as portas estão abertas a congregação pode ver o que acontece ali. O biombo se chama iconostas, parede de imagens, porque é coberto de pinturas religiosas, ou ícones, tão característicos da Igreja Ortodoxa. São imagens de Jesus, da Virgem Maria e dos apóstolos, santos e anjos. O fiel ortodoxo acredita que Deus se revela por meio dos ícones. Essas imagens, que também se encontram nos lares, são usadas na meditação. O serviço ortodoxo já impressionou muita gente com sua beleza. Há procissões com luzes e incenso, velas são acesas e apagadas. As pessoas se ajoelham e beijam os ícones. A música, em sua maior parte, é cantada por um coro, sem acompanhamento instrumental, que utiliza uma forma arcaica da linguagem vernácula. O mais importante, porém, não são esses os aspectos externos, e sim o que eles representam. O serviço é uma reafirmação simbólica de toda a história da salvação, desde a criação, passando pela natividade e pela morte de Jesus, até sua ressurreição. O dia da igreja começa às 6 da tarde e é preenchido pelo ciclo do serviço divino, serviço da noite, serviço da manhã e liturgia, missa. No início do serviço da noite, a criação do mundo é simbolizada quando o padre entra na nave inteiramente iluminada, com o acompanhamento de trechos dos Salmos de Davi. Quando ele se retira e fecha a porta do iconostas, as luzes se apagam, como símbolo da queda do homem e da porta fechada do paraíso. Mais tarde, a volta do padre, que, junto com seus assistentes, caminha pela nave com velas e incenso, no início da liturgia, simboliza que Cristo nasceu e está iluminando o caminho para o homem. O clímax da liturgia é a Eucaristia. Primeiro o pão e o vinho são consagrados no santuário, e o padre e o diácono recebem o sacramento no altar. Abre-se então a porta real, o par central de portas duplas no iconostas. A congregação avança e fica em pé para receber o corpo e o sangue de Cristo. Por causa da ênfase que a Igreja Ortodoxa dá à ressurreição de Cristo, seu serviço anual mais relevante é o que se realiza na noite do domingo de Páscoa. A importância do serviço divino está ligada à compreensão da fé, uma compreensão baseada sobretudo no Evangelho de São João. A fé não nasce da especulação nem do estudo, mas da imersão no grande mistério da cristandade. E isso se encontra em primeiro lugar no serviço ortodoxo. A Reforma Protestante. No século XVI, uma grande revolução eclesiástica ocorreu na Europa Ocidental, levando a mudanças consideráveis na esfera religiosa que, durante todo o período medieval, estivera sob o domínio da Igreja Católica. Essa revolução nas mentalidades teve tanto causas políticas como religiosas. Muitos monarcas estavam insatisfeitos com o enorme poder que o Papa exercia no mundo, ao mesmo tempo que muitos teólogos criticavam a doutrina e as práticas da Igreja, sua atitude para com a fé e seu feito organizacional. Ideias e razões distintas deram origem a diversas comunidades eclesiais novas. Na Inglaterra,
O rei Henrique VI rompeu com o Papa porque este se negou a lhe dar permissão para que se divorciasse. O rei se tornou, então, chefe da Igreja da Inglaterra. Não houve cisma, mas a Igreja da Inglaterra aos poucos foi adotando várias das ideias da Reforma. Hoje, o anglicanismo é uma igreja que engloba diferentes tendências e até mesmo seitas, algumas com uma noção quase católica do serviço divino e outras que se baseiam mais no puritanismo e nos novos movimentos e surtos de reavivamento. Foi um monge alemão, Martinho Lutero, o maior responsável por esse conflito teológico. Ele deu forte destaque à fé e à palavra, a Bíblia, como os elementos mais significativos. Diversos príncipes eleitores, nobres governantes alemães, insatisfeitos com o poder do Papa, apoiaram Lutero e transformaram as igrejas de seus próprios domínios em igrejas estatais, partindo do princípio de que a religião do eleitor também era de seus súditos. Os reformadores suíços Calvin e Zwinglio defendiam um rompimento mais radical com o catolicismo. Davam menos valor ao batismo e à Eucaristia do que os católicos e os luteranos, mas julgavam vital mexer na organização da Igreja. Queriam seguir aquilo que consideravam os preceitos do Novo Testamento. A Igreja é dirigida por representantes eleitos que, juntamente com os ministros, constituem a Assembleia Geral. Esta é conhecida como presbitério, da palavra grega que significa conselho de anciãos, e por isso a Igreja Reformada é chamada presbiteriana. Essa igreja logo se tornou a principal seita protestante em países cujos soberanos não instituíram o cristianismo como religião do Estado, por exemplo, Holanda, Suíça e Escócia. A Igreja Luterana. Abrangência. O fundador da Igreja Luterana, Martinho Lutero, 1483 a 1546, era alemão, e hoje, na Alemanha, a Igreja Luterana é a mais importante, ao lado do catolicismo romano. É apenas nos países escandinavos que predomina o luteranismo, mais de 90% da população. Quando imigraram para os Estados Unidos, os escandinavos e alemães difundiram sua fé, e atualmente, com 6 milhões de adeptos, os luteranos constituem a quarta maior comunidade eclesiástica dos Estados Unidos. O trabalho missionário dos luteranos durante os últimos 150 anos também estabeleceu muitas igrejas missionárias no mundo todo. A maior delas é a Igreja Batak, na Indonésia. A Noruega tem duas igrejas luteranas, a Igreja da Noruega e a Igreja Luterana Evangélica Livre. Organização. A Igreja é a Assembleia de Santos na qual o Evangelho é ensinado de maneira pura e os sacramentos administrados de maneira correta. Essa definição luterana da Igreja dá mais ênfase à missão da Igreja do que à sua organização prática. A Igreja de Cristo é invisível e pode facilmente incluir pessoas de várias igrejas. O que é crucial não é a união de pessoas que compartilhem as mesmas opiniões, e sim o fato de que o próprio Cristo fale e age utilizando as palavras e o sacramento que ele instituiu. Assim, o serviço divino é o verdadeiro eixo da Igreja. Um ministro luterano não ocupa a mesma posição especial em relação aos leigos que seu correspondente católico. Lutero distinguiu entre o sacerdócio universal e o ministério clerical especializado. O sacerdócio universal significa que, mediante o batismo e a fé, cada cristão se torna seu próprio sacerdote, não precisando, portanto, de nenhum intermediário quando se aproxima de Deus em suas orações. O ministério clerical é muito diferente. Foi estabelecido por Deus a fim de pregar o Evangelho e administrar os sacramentos. A ordenação não concede ao sacerdote nenhum atributo especial. Ele é um cristão comum que recebeu uma posição especial dentro da Igreja. Mulheres pastoras. O sacerdócio ministerial nas igrejas protestantes foi exclusivamente masculino até o século XX. Certas igrejas luteranas alemãs empregaram pastores do sexo feminino desde a década de 1920. Na Suécia, a proibição constitucional do sacerdócio feminino foi abolida em 1945,
na Dinamarca em 1947 e na Noruega já em 1938, mas com a restrição de que uma mulher não deveria ser nomeada se a congregação se opusesse a isso por princípio. Essa cláusula foi anulada em 1956. As mulheres na vida paroquial. As mulheres sempre foram importantes na vida oficial da Igreja em muitas organizações voluntárias, como, por exemplo, as sociedades missionárias. Entretanto, o papel por elas desempenhado tem sido secundário. Os homens vêm ocupando as posições de liderança em certas organizações apenas eles ainda têm permissão de assumir cargos administrativos e também de pregar. Isso se deve ao sistema patriarcal que impregnou a Igreja até agora. Muitas vezes, cita-se Paulo quando se quer falar na subserviência das mulheres aos homens. Efésios 5,22 a 24, Colossenses 3,18. Igreja estatal. Desde o início, no século XVI, as igrejas luteranas foram instituições estatais. O chefe da igreja era o próprio soberano, que nomeava os funcionários para administrá-la. As principais características desse sistema sobrevivem até hoje em algumas igrejas, por exemplo, na Noruega. Contudo, na Alemanha a igreja e o Estado se separaram em 1919, e nos Estados Unidos as igrejas luteranas sempre foram independentes, assim como todas as outras comunidades religiosas. Na Noruega é o rei, na realidade, o governo, quem tem autoridade suprema sobre a igreja e nomeia os padres e os bispos. Em épocas mais recentes o Conselho Episcopal, os capítulos diocesanos e o sínodo receberam maior autonomia, sobretudo em assuntos práticos. Por exemplo, o direito de nomear padres deve ser dado à igreja, não ao governo. Os fundamentos. Só a Bíblia. Enquanto o fundamento da Igreja Católica é a Bíblia e mais a tradição, o princípio luterano é que a autoridade deriva apenas da Bíblia. Lutero se rebelou contra diversos preceitos na Igreja Católica porque sua consciência o forçou a isso. Ele acreditava que sua consciência estava sendo guiada pela palavra de Deus, isto é, pela Bíblia. Até mesmo Lutero sabia que não bastava simplesmente se referir à Bíblia, pois as pessoas a interpretam de diferentes maneiras. Ele acreditava que era essencial estudá-la profundamente em suas línguas originais, hebraico e grego, e isso continua fazendo parte do treinamento dos pastores luteranos. Tal estudo irá revelar a essência e o cerne do cristianismo, a salvação pela fé em Cristo. Tudo mais na Bíblia deve ser visto à luz desse princípio orientador. Portanto, não basta basear um dogma ou uma prática eclesiástica em uma ou duas passagens das Escrituras. É preciso que estejam em harmonia com o princípio central. Outra implicação disso é que nem todas as partes da Bíblia são igualmente significativas. Depois de certo tempo, os líderes da igreja tentaram formular as doutrinas mais relevantes, apoiando-as nesse princípio luterano fundamental. Isso resultou numa série de confissões que resumem a doutrina luterana. A principal delas foi a Confissão de Augsburgo, augustana. A noção luterana de salvação. Sola Fide, o artigo mais importante da Augustana diz: nossa igreja também ensina que os homens não podem se justificar perante Deus pela sua própria força, seus méritos ou suas obras, mas são plenamente justificados pelo amor de Cristo por meio da fé, quando creem. Isso resume o princípio luterano básico da salvação ou justificação só pela fé. O homem é pecador e por si mesmo não pode se libertar do pecado. O fato de praticar boas ações e seguir os ensinamentos da igreja não o torna digno da salvação. Por causa de seu pecado o homem merece punição, mas o Deus de bondade retira o castigo, absolve o homem. É o que quer dizer a palavra justificar. Isso acontece porque Cristo toma para si todos os pecados do homem e sofre em seu lugar. Nesse caso, Deus está amorosamente oferecendo a salvação que o homem pode aceitar por meio da fé. Mas mesmo a fé não é uma conquista, não basta simplesmente aceitar um conjunto de doutrinas.
Deve-se acreditar na graça de Deus, na compaixão divina. Os sacramentos. Segundo os ensinamentos luteranos, um sacramento é um ato constituído por Cristo, no qual Deus, por meio de um sinal visível, concede uma graça invisível. A justaposição de palavras a sacramento é comum na Igreja luterana, para sublinhar que ambos são fundamentais para a Igreja e para o indivíduo. A Igreja luterana reconhece dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Batismo. O batismo leva o indivíduo à comunhão com Deus, torna-o filho de Deus. Diferentemente de outros reformadores, Lutero manteve o batismo de crianças, porque ele realça a ideia de que Deus está dando um presente ao homem, o qual nada fez para merecê-lo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos 16,16. Por esse motivo a Igreja Luterana tem feito muito esforço para educar num modo de vida cristãos que são batizados, escolas dominicais, aulas de religião nas escolas, aulas de primeira comunhão. A Eucaristia. A visão que a Igreja Luterana tem da Eucaristia está meio caminho entre a dos católicos e a de outros protestantes. Ela não adota o ponto de vista cristão de que o pão e o vinho se transformam realmente no corpo e no sangue de Jesus, mas também não aceita a convicção alternativa de que o pão e o vinho são apenas símbolos. Lutero diz que o corpo e o sangue de Cristo estão de fato presentes, mas que os elementos da Eucaristia são meramente pão e vinho. Para Lutero, o crucial na Eucaristia é o perdão dos pecados concedido por Deus, como se destaca nas palavras iniciais desse sacramento. A vida, um dom e um dever. Lutero pensava que a vida é um dom de Deus. A abundância que há no mundo é parte da criação desse mesmo Deus, que com seu ato salvífico mostrou seu amor pelos homens. Lutero rejeitava um estilo de vida ascético. A gratidão pela vida e a alegria de viver devem caracterizar um cristão. Em particular, o alto valor dado ao casamento e ao lar tem sido um ponto característico do luteranismo. Mas a vida é também um dever. Lutero desenvolveu sua doutrina da ética vocacional em torno dessa ideia. Com vocação ele quis dizer posição social e trabalho. Quando um indivíduo realiza a sua vocação terrena conscienciosamente, com toda a sua capacidade, presta um serviço a Deus. A Igreja vem imitando Lutero, pregando, por exemplo, que uma vocação cívica é um ato de devoção. Serviço divino. A palavra é e em todo o tempo foi central no serviço luterano. O sermão ocupa um lugar importante, já que deve revelar à congregação a palavra de Deus. Os hinos, cantados na língua vernácula, não em latim, sempre foram significativos, e o próprio Lutero escreveu e traduziu muitos deles. O serviço também vem sendo celebrado na linguagem de uso diário desde a época de Lutero. Além disso, os luteranos conservaram muito mais do antigo serviço católico do que outros protestantes. A decoração das igrejas é quase idêntica à católica, exceto pela ausência de imagens da Virgem e dos Santos. O ano eclesiástico é organizado da mesma maneira, e o serviço divino segue o padrão básico. Movimentos reformados radicais. As principais denominações protestantes que surgiram da Reforma foram a Igreja Luterana e a Igreja Reformada. Mas já no século XVI existia uma ala mais radical que desejava formar suas próprias igrejas puras. Batismo de crianças versus batismo de adultos. A característica mais importante dessa ala é que ela não reconhecia o batismo de crianças, mas só o de adultos, isto é, dos que creem conscientemente. A admissão nessas seitas se dava por meio do batismo, e como muitos candidatos já tinham sido batizados anteriormente, seus adversários os apelidaram de rebatizadores anabatistas. O movimento começou na Suíça, na Alemanha e na Holanda, mas a perseguição movida pelas autoridades católicas e luteranas erradicou grande parte dele. Um pequeno grupo sobreviveu na Holanda, e foi aí que os reformados ingleses exilados entraram em contato com as novas ideias e, liderados por John Smith,
Fundaram em 1609 a primeira das uniões batistas mais modernas. No século XVII, surgiram numerosos movimentos que se cristalizaram em novas comunidades eclesiais com muitas características comuns. Os batistas, os adventistas e os pentecostais rejeitam o batismo de crianças em favor do batismo de adultos, que inclui a imersão total na água. Os metodistas mantiveram o batismo de crianças, mas não as consideram membros plenos da igreja. Isso só ocorre quando, na idade adulta, a pessoa reconhece sua aliança batismal e declara sua concordância com as doutrinas da igreja. Revivamento e conversão. Dois conceitos-chave nas comunidades mais modernas são reavivamento, do inglês revival, e conversão individual. Os cultos e as reuniões se caracterizam por uma maior liberdade, isto é, não contam com uma liturgia fixa como nas igrejas católica e luterana. Tem, porém, elementos regulares constantes, como a música cantada, a leitura das escrituras, as orações espontâneas, o sermão e os testemunhos individuais de fé. O interior da igreja e as vestes dos sacerdotes são simplificados, quase sem traços distintivos. Era particular nas igrejas pentecostais, onde muitas vezes a decoração não vai além de um crucifixo e uma passagem da escritura fixada na parede, e onde o líder da congregação, o pastor, não usa nenhum traje especial. Também sua organização é, de modo geral, menos permanente. Em diversos casos, cada congregação é de tudo independente e escolhe seus próprios líderes. Piedade e moderação. Outro aspecto comum à maioria desses movimentos é o legado puritano do calvinismo. Dá-se muita importância a uma vida de honestidade, frugalidade e moderação, e se rejeita a ideia de luxos externos e divertimentos. Contudo, a prosperidade do pós-guerra ocasionou grandes mudanças nesses conceitos. Algumas dessas igrejas, em especial a Metodista e o Exército da Salvação, combinam a vida metódica com o trabalho em prol dos menos privilegiados. Os movimentos de reavivamento e a ênfase na conversão individual não são exclusivos dessas igrejas. Penetraram também na Igreja Luterana, onde se manifestaram em movimentos leigos e organizações missionárias. A seguir resumimos alguns fatos e aspectos que se destacam nas outras igrejas evangélicas. Depois examinaremos mais detalhadamente certas características que as distinguem.